Olá, senhores e senhoras, como estão? Todos estão cumprindo as determinações do nosso poder público quanto ao isolamento social? Vamos, cada um fazer a nossa parte para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível. Eu espero que todos estejam bem, dentro das possibilidades, dentro de nossos lares, para aqueles que podem. E vamos, a partir de agora, nesse momento, sempre apresentar as nossas aulas por aqui. Vocês vão acompanhando aí pelo PowerPoint. Tá? E a gente vai sempre postando aí semanalmente as nossas aulas por aqui agora até a gente terminar esse período que não estamos tendo aulas presenciais. Conforme eu já havia conversado com vocês no começo do ano, em todas as aulas, quando eu expliquei a importância da nossa plataforma digital eletrônica, agora é o momento para a gente utilizar essa plataforma. Estamos passando por essa impossibilidade do encontro presencial devido a essa pandemia, mas é o momento que nós vamos estar podendo utilizar de todos os benefícios da plataforma desenvolvida pela Croton, pela nossa faculdade em Anguera. Então, utilizem essa plataforma. Tá? Eu tenho alguns avisos aqui para vocês, principalmente em relação às atividades transversais do nosso AVA. Eu peço a todos especial atenção para as atividades. Eu acessei aqui o sistema e vi que tem alguns alunos que ainda não realizaram essas atividades. Então, por favor, gente, aproveitem esse período aí para colocar os exercícios online em dia. Essas atividades eletrônicas, elas fazem parte da composição da nota final de vocês. Então, vamos realizá-las. Também aproveitem e realizem o desafio Nota Máxima, que é importantíssimo, uma plataforma espetacular que vocês têm à disposição, com questões desenvolvidas para ajudar no ENAD, no exame de ordem, em eventuais concursos públicos. Então, vamos utilizar essa plataforma. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E também não se esqueçam sempre de assistirem às pré-aulas e às pós-aulas e realizar as atividades eletrônicas fornecidas no sistema. Tá? E, por fim, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviar um e-mail. Vocês têm aí os meus dois e-mails, alvaro.junior@educadores.net.br e alvaro.junior@anhanguera.com, para que qualquer dúvida possa ser sanada através desse e-mail. Ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje, da disciplina Direito Civil e Negócios Jurídicos. Hoje, aula do dia 25 de março de 2020. Qual é o tema da aula de hoje? O tema é a invalidade do negócio jurídico, através da teoria das nulidades do negócio jurídico. Os nossos avisos aí referente à data da prova do primeiro bimestre e ao trabalho estão também aí na tela. Tá? Então, a princípio, estão aí as datas, mas podendo existir alguma alteração para frente. Então, vamos começar a falar da invalidade do negócio jurídico. Se a gente voltar desde a primeira aula agora desse ano, que nós já vimos a questão da teoria geral do negócio jurídico, com o plano de existência, plano de validade e eficácia. E depois, na última aula aí, nós tivemos sobre os defeitos do negócio jurídico, que é o erro, o dolo, coação, o estado de perigo,
lesão, simulação e fraude contra credores. Então, deem uma lida, né, que isso é uma matéria que a gente vai usar bastante nesses períodos para frente aí do nosso curso. Se vocês lembrarem, no semestre passado, quando tivemos a disciplina Direito Civil, Pessoas e Bens, muita coisa que a gente está vendo agora, nós vimos de forma mais superficial naquela disciplina também. Inclusive a matéria de hoje, que fala das teorias da nulidade do negócio jurídico. A gente já viu sobre nulidade absoluta e nulidade relativa, que é o que nós vamos aprofundar um pouco mais hoje. Ok? Então, essa expressão invalidade do negócio jurídico, ela é empregada para designar um negócio que não produz os efeitos desejados pelas partes. E o nosso Código Civil de 2002, ele utilizou essa expressão nos artigos 166 a 184. E essa invalidade, segundo a doutrina clássica do Código Civil, ela pode ser classificada da seguinte forma: primeiro, pela inexistência do negócio jurídico; segundo, pela anulidade absoluta, que seria o negócio nulo; e terceiro, pela anulidade relativa ou anulabilidade. Então, essa classificação, ela já dá uma definição para a gente sobre essa teoria das nulidades do negócio jurídico. Primeiro, inexistência do negócio jurídico. O que seria isso? O que é um negócio inexistente? É aquele que não gera efeitos no mundo jurídico, porque ele não preencheu requisitos mínimos constantes do plano de existência. E quais são os negócios jurídicos inexistentes? São os que não apresentam os elementos que formam o suporte fático. Quais são? Partes, vontade, objeto e forma. Isso aí nós já vimos no artigo 104 do Código Civil. Como não tem, né, qualquer previsão legal a respeito dessa inexistência no nosso código, ela não foi adotada, tá? Assim como não ocorreu no Código Civil de 2016. Então, ela é uma criação doutrinária. Alguns doutrinadores que seguem essa divisão que a gente acabou de conversar. E o artigo 104, como eu já citei, ele trata diretamente desse plano de validade. E a primeira parte do artigo 2035 também. Então, em tom didático, né, podemos afirmar que o plano de existência está embutido no plano da validade. E desse modo, para a corrente doutrinária que não aceita a ideia do ato inexistente, os casos apontados como de inexistência de negócios jurídicos são resolvidos com a solução de nulidade. Agora nós entramos propriamente dito na questão, né, da nulidade absoluta e depois na nulidade relativa. Nós vamos ver a diferença entre elas, que já estudamos também na disciplina do semestre anterior. Então, o que é uma nulidade? Conceito de nulidade, né, pela doutrina. É a sanção imposta pela lei que determina a privação de efeitos jurídicos do ato negocial praticado em desobediência ao que a norma jurídica prescreve. Essa definição é de Maria Helena Diniz. E essa nulidade é a consequência prevista em lei nas hipóteses em que não estão preenchidos os seus requisitos para a existência válida desse ato negocial ou ato jurídico. Temos duas espécies de nulidades. Nulidade, né, em sentido amplo, que seria a nulidade absoluta, que é a nulidade em sentido estrito, ou em stricto senso, e a nulidade relativa ou anulabilidade. Com a nulidade absoluta, o negócio jurídico não produz efeitos, porque ela não estão ausentes os requisitos do seu plano de validade, estão descritos no artigo 104 do Código Civil. Essa nulidade absoluta, ela ofende regramentos ou normas de ordem pública, ou seja,
o negócio jurídico ele é absolutamente inválido, cabendo a ação correspondente para declarar a ocorrência do vício. O artigo 166 do Código Civil, ele estabelece as hipóteses dessa nulidade, que nós temos lá, quando o negócio for celebrado por absolutamente incapaz, sem a devida representação, conforme o rol do artigo 3º do Código Civil, na hipótese que o objeto do negócio for ilícito, impossível, indeterminado ou indeterminável, quando o motivo determinante do negócio para ambas as partes for ilícito, quando o negócio não se revestir de forma prescrita em lei ou quando for preterida alguma solenidade que a lei considera essencial para a validade, quando tiver como objetivo fraudar a lei e quando expressamente o declarar, a lei expressamente o declarar, nulidade expressa ou textual, ou proibir-lhe a prática, sem cominação de sanção. Quando existe a nulidade absoluta, deve ser proposta uma ação declaratória de nulidade. E essa ação, ela segue a regra geral do procedimento comum do Código de Processo Civil de 2015. Lembrando também que, nós já conversamos sobre isso, a ação declaratória, ela não prescreve. Por quê? Porque ela sempre vai declarar um tipo de nulidade, um tipo de direito. Então, ela não é atingida pela prescrição. Tá? Então, diante dessa natureza predominantemente declaratória, ela é imprescritível, né? Não está sujeita à prescrição ou decadência. E essa imprescritibilidade ainda está justificada porque a nulidade absoluta envolve preceitos de ordem pública, impedindo, consequentemente, que o ato convaleça pelo decurso do tempo. Artigo 169 do nosso Código Civil. Esse entendimento não é pacífico na doutrina e na jurisprudência. Existem 3 correntes principais a respeito dessa controvérsia, mas nós vamos falar sobre a corrente majoritária, que tem esse entendimento. Tá? Então, aqui abaixo logo já vai uma decisão do STJ, que sobre questão de patrimônio do casal e da outorga uxória. O que é a outorga uxória? Aquela assinatura, a autorização do cônjuge para alienação de bem imóvel. Ou seja, um casal que tem lá uma casa ou um terreno, alguma coisa, tem que ter assinatura dos dois para a venda. Se não tiver, ela não tem essa validade. Então, essa decisão fala sobre isso aí. E aqui, logo abaixo, uma outra decisão também sobre essa questão da prescrição da escritura de compra e venda. Também, logo após uma decisão do TJ de São Paulo, que também entendeu pela imprescritibilidade da ação que buscava a nulidade absoluta de sorteio de vagas em garagem de condomínio edilício, citando também o posicionamento, né, do autor sobre esse entendimento. O próprio TJ, vejam que é uma decisão recente, né, de 2017, diz que essa destinação de vagas ela não foi objeto da deliberação na convenção do condomínio. Ou seja, tem que ter uma assembleia específica e tem que falar sobre isso. Se não foi falado, então não adianta querer alegar que está prescrito, porque a ação declaratória ela é de caráter imprescritível. Continuando, a doutrina majoritária entende que esses efeitos patrimoniais da ação de nulidade também não estão sujeitos à prescrição, porque eles são de ordem pública. Tá certo? Em suma, se reconhecida a prescritibilidade da prescrição, a declaração de nulidade não pode produzir qualquer efeito jurídico, inclusive nos casos citados. As nulidades absolutas, por envolverem ordem pública, podem ser alogadas por qualquer interessado, pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir na ação. Artigo 168 do Código Civil. O Código Civil de 2010 teve uma inovação, que ele admite a conversão do negócio jurídico nulo em outro de natureza diferente, nos termos do artigo 170. Ok? Então, é possível essa conversão aproveitando em certo sentido.
Então tem que ter um elemento subjetivo, que os contratantes queiram o outro negócio ou o contrato para o qual o negócio nulo será convertido. Nesse sentido, a conversão do negócio jurídico constitui meio jurídico pelo qual o negócio nulo, respeitados esses requisitos, transforma-se em outro negócio totalmente válido, visando a conservação contratual e a manutenção da vontade das partes. Um exemplo dessa conversão pode ser a ausência de escritura pública em venda de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos, o que acarreta a nulidade absoluta do ato, como nós já conversamos sobre isso. Lembram na última aula presencial que eu deixei uma pesquisa para vocês fazerem sobre o compromisso de compra e venda? Foi o último item da aula no slide lá, vocês vão ver sobre a validade, se teria valor jurídico o compromisso de compra e venda para imóveis com valores acima de 30 salários mínimos, previsto no artigo 108 do Código Civil. Então é sobre isso aí. Essa validade existe por essa conversão. Por isso que o pessoal continua vendendo, é o chamado contrato de gaveta, mas ele tem o seu valor jurídico, sim, até inclusive para fins de registro. Tá certo? Continuando, para essa conversão é imprescindível que as partes, né, manifestem as suas vontades de forma livre e com a intenção de celebrar esse negócio jurídico, que é o elemento subjetivo sem o qual não é possível essa conversão, se não existir essa vontade das partes. E a sentença que declara a nulidade absoluta, ela tem efeito erga omnes, ou seja, para todos, diante dessa ordem pública. E os efeitos são ex tunc, né? Nós já vimos também a diferença dos efeitos ex tunc e ex nunc, com aquele macetezinho que eu expliquei para vocês. Ex tunc, eles são retroativos. A gente, né, lembra do tunc para trás. Eles voltam desde quando da realização do ato. E o ex nunc é do ato para frente. Ok? Em outras palavras, devem ser considerados nulos todos os atos de negócio celebrados nesse lapso temporal da decisão. Deve ser feita uma ressalva que tem uma clara tendência de se tutelar terceiros ou negociantes de boa-fé em face dos atos nulos. Aí nós temos o enunciado 537 da 6ª Jornada de Direito Civil, que diz o seguinte: a previsão contida no artigo 169 do Código Civil não impossibilita que, excepcionalmente, negócios jurídicos nulos produzam efeitos a serem preservados quando justificados por interesses merecedores de tutela. Ok? Então está preservando os terceiros de boa-fé. E a nulidade relativa ou anulabilidade? Ela envolve, enquanto a nulidade absoluta, ela envolve preceitos de ordem pública, a nulidade relativa envolve preceitos de ordem privada, de interesse das partes, né? O que altera o seu tratamento legal se confrontada com a nulidade absoluta. E as hipóteses dessa nulidade relativa ou anulabilidade estão no artigo 171 do Código Civil, que quando o negócio foi celebrado por relativamente incapaz, sem a devida assistência, conforme roda o artigo 4º, diante da existência de vício a cometer o negócio jurídico, como erro, dolo, coação moral, psicológica, lesão, estado de perigo ou fraude contra credores. Coação física e simulação são vícios do negócio jurídico que geram a nulidade absoluta, não a relativa. Então, cuidado quando falar dos vícios lá em cima. Se o vício for erro, dolo, coação moral, lesão e estado de perigo ou a fraude contra credores, nulidade relativa. Agora, coação física e a simulação entra na nulidade absoluta. Prestem bem atenção nessa diferença. Isso aí é perguntinha de concurso, pegadinha, né, de concursos. Então, fiquem muito espertos com essa diferença. Nos casos especificados de anulabilidade, estão previstos no artigo 1647 e 1649 do Código Civil. E nesses casos de anulabilidade, seu reconhecimento deverá ser pleiteado por meio de uma ação própria. Essa ação chama-se ação
anulatória, que ela também seguia, né, o rito ordinário no CPC antigo e que é correspondente ao procedimento comum tratado agora pelo novo CPC de 2015. E essa ação ela tem natureza constitutiva negativa, tá? Estando relacionada com direitos potestativos que justifica os prazos decadenciais. E esses prazos estão previstos no artigo 178 e 179 do Código Civil, que estão aí transcritos à frente. O artigo 178 deve ser aplicado em casos específicos, envolvendo a capacidade relativa e os vícios do negócio. Nos casos de incapacidade relativa e coação, são contados a partir da cessão, a partir da ocorrência do ato. Nas situações de erro, dolo, coação moral e estado de perigo, lesão e fraude contra credores, o início se dá com a realização do negócio, que deve ser tido como celebração do ato, no entendimento aí de Maria Helena Diniz. E o segundo artigo, 179, ele traz um prazo geral da decadência para se anular o negócio jurídico de 2 anos contados da sua conclusão, também no sentido de celebração, quando não houver algum prazo fixado por lei. E existe entendimento que esses prazos do 178 e 179 devem ser contados não da celebração do ato, mas da ciência correspondente. Então, no caso aí, por exemplo, de uma venda de imóvel, o prazo seria a partir da data no registro no cartório de imóveis e não da celebração da escritura. Aí tem uma decisão do STJ sobre o assunto. Também mais uma ação, uma decisão do STJ sobre esse prazo, da início da contagem do prazo prescricional. De acordo com o artigo 172 do Código Civil, esse negócio anulável ele pode ser confirmado pelas partes, preservando salvo o direito de terceiro e para preservar a boa-fé objetiva. É a chamada convalidação livre dessa anulabilidade. Só que essa confirmação deve ter a substância do negócio e a vontade expressa de mantê-lo, que são os elementos objetivo e subjetivo dessa convalidação. Está descrito no artigo 173. Pelo artigo 176 do Código Civil, quando a anulabilidade do ato resultar da falha de autorização de terceiro, será validado se este ader posteriormente. Trata-se de outra hipótese de convalidação. No caso do menor púbere, nós já vimos também a definição, o que é o menor púbere no semestre passado, que é aquele entre 16 e 18 anos, ele não pode valer-se da própria torpeza, né, para se beneficiar de um ato malicioso, para querer anular um ato. Porém, se esse negócio jurídico não houver prejuízo entre as partes, ele pode ser tido como válido nos termos do artigo 180. Aqui eu coloquei para vocês um quadrinho com os defeitos do negócio jurídico. Primeiro pela vontade, depois pelos defeitos sociais. Aí vocês deem uma olhada, tá? A questão lá, quando que gera anulabilidade e quando que gera nulabilidade, ou seja, o ato nulo e o ato anulável. E aqui um quadro comparativo. Negócio nulo, que é de ordem pública, e um negócio anulável, que é de ordem privada. Também deem uma lida que lá vai estar falando as diferenças. Tá certo? Então, por hoje, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição através dos e-mails que vocês estão vendo aí e eu respondo o mais rápido possível. Desejo a todos aí uma boa noite e vamos seguindo o nosso caminho aí para erradicarmos com esse vírus. A todos, uma boa noite e até mais.